Eu quero que você saia desse vídeo sabendo se você deve ou não fazer faculdade. Lembrando que eu já fiz faculdade e sei exatamente quais são os pontos positivos e negativos e trabalhei na área e continuo trabalhando na área por vários anos depois da faculdade, então eu quero trazer exatamente minha experiência em relação a isso. Então vamos começar aqui agora falando sobre para quem serve a faculdade, na minha visão, levando em consideração alguns pontos. Vamos começar falando de direção. Para quem serve a faculdade, na minha opinião? O primeiro grupo de pessoas, na minha opinião, é para quem não sabe em qual área ela quer entrar. A faculdade, ela não vai te formar como um laser. A faculdade, ela vai te dar um leque de opções gigantesco sobre todas as áreas que existem dentro da área de programação. Você vai descobrir que existem diversas áreas dentro da área de programação que você pode entrar e a faculdade vai te dar uma exposição muito breve sobre diversas áreas diferentes. E aí você pode, talvez, perceber ali nesse momento, durante esses vários anos que você vai estudar, que talvez você tenha mais afinidade com um tipo específico de área dentro da área de programação. Por acaso você está nesse grupo aqui hoje? Se você está, digita pensando aqui nos comentários, caso contrário, digita no caminho. Então, nesse sentido, eu acho que a faculdade ajuda e é bem positivo, sim. Uma questão muito importante da faculdade é a questão de tempo. Se você tem tempo para descobrir se você vai gostar daquilo ou não, isso pode ser, na minha opinião, tanto um ponto positivo quanto negativo. Isso quer dizer que talvez você seja uma pessoa que precisa de ser exposta a várias opções diferentes para depois decidir se você realmente vai gostar de alguma daquelas. No entanto, isso também pode ser um ponto negativo, porque talvez você fique aí 4 anos, não goste de nada, e depois tenha literalmente gastado aí, jogado dinheiro fora e tempo fora da sua vida, sendo que você poderia estar fazendo uma coisa que você realmente gosta. E se você calcular isso hoje, se você pega aí 5 noites, que você vai ter que estudar toda semana, e de volta da faculdade, a gente tá falando de 5 horas por semana em média, tá? Por dia, vezes 5 dias na semana, são 20 horas por semana, 80 horas no mês, 960 horas no ano, e se você faz uma faculdade de 4 a 5 anos, mais de 3.000 horas de estudo. Ou seja, é um tempo considerável que se você aplicasse a qualquer outro tipo de habilidade, você seria extremamente proficiente nela. Mas isso não quer dizer que isso seja um ponto totalmente negativo, como eu já disse. Às vezes você precisa ser exposto a várias opções para descobrir o que você realmente gosta, então por isso que eu vejo que a faculdade pode sim ser positiva nesse sentido. Outra questão interessante é a questão de rota. Se você não sabe o que você tem que estudar, a faculdade já tem a rota pronta. Você literalmente aparece lá, estudo tem que ser estudado, faz as provas, faz os projetos e a rota está pronta para você. Você não precisa se preocupar com isso. Isso é uma questão que a faculdade ajuda muito no caso de você que quer saber quais são as opções, não no caso de você que quer se especializar, porque a faculdade não vai te especializar em nada. Você vai aprender sobre vários temas de forma general, de forma generalizada. E a questão da imigração, na verdade, imigração. Imigração quando você quer sair de um país para um outro. Se você quer sair do país, por exemplo, se você quer ir para os Estados Unidos, que é um dos desejos que eu tinha, inclusive, quando entrei na faculdade, eu queria muito sair. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, na verdade, mas eu morei legalmente, eu queria voltar legalmente dessa vez, então eu queria conseguir um visto de trabalho. E se você olhar, a maioria das vagas que permitem que você emigre para o país, para que você vá para o país de forma legalmente, consiga um visto de trabalho, exige no mínimo o bacharelado. O que é o bacharelado? A faculdade no mínimo 4 anos. Então, a minha intenção de ter feito a faculdade, e foi um dos únicos motivos que eu permaneci na faculdade, foi porque eu imaginava que logo após a faculdade eu faria ali várias entrevistas e depois iria para fora do país, certo? Então, se você quer sair do país, você precisa ter no mínimo um bacharelado para a maioria dos países mais conceituados, como Canadá, Estados Unidos, Austrália e assim sucessivamente. Então, nesse caso, muito positivo. Financeiro é outra questão interessante também, tá? Se você tem tempo e dinheiro, ou se você vai tentar uma bolsa, a faculdade é bem positivo também. Porque a faculdade aqui é algo bem caro. Se você pegar a média aí, tá numa média de 1.150, tá? O valor dos sistemas de informação, ciência da computação. Em um ano isso é 13 mil reais, em 4 ou 5 anos tá mais de 55 mil reais. Então assim, é um valor relativamente alto, tá? Para a maioria das pessoas no Brasil hoje, é um valor relativamente alto. Isso só seria subsidiado se você conseguisse uma bolsa, tá? Se você conseguisse uma bolsa ou se você conseguir financiar. Porém, se você financia, você vai ter que pagar uma hora. A conta não é grátis, né? Você vai ter que pagar uma hora. Porém, se você tem o tempo e dinheiro, a faculdade também é uma boa opção. A questão de estilo de estudo também, pessoal, isso é muito importante eu falar nisso, porque nem todos aprendem da mesma forma. E foi até a dúvida que foi enviada aqui no meu canal do Telegram pela Rayane. Ela falou o seguinte: para uma pessoa que não consegue aprender muito de forma online, uma faculdade presencial não seria a melhor solução? Então, Rayane, para ela e para qualquer pessoa que tenha essa mesma dúvida, sim. Se você é uma pessoa que tenha, por algum motivo que seja, você não consegue aprender online, você não consegue aprender olhando para um vídeo como você está fazendo aqui agora, você tem que ter contato físico com o papel, com pessoas, tem que conseguir perguntar ao vivo. Eu tenho uma dúvida, eu quero perguntar agora, professor. Se você tem essa necessidade, talvez o modelo online não funcione para você.
Talvez o que funcione para você é somente presencial. Isso é uma coisa que você só vai ter numa faculdade. Porque por mais que você tenha treinamentos ao vivo hoje, você não vai ter como, talvez, interromper na hora ali da aula de forma instantânea. Isso é algo que você vai conseguir somente na faculdade, então pode ser um ponto positivo, certo? Outra questão é que se você é uma pessoa que precisa de cobrança financeira, tá? Você tá pagando uma mensalidade cara, ou se você tem que ter uma cobrança ali de notas, de provas, para se motivar a estudar. Apesar que, na minha opinião, isso aqui não garante performance, tá? Eu tive, na minha faculdade, foram mais de 60 pessoas e, literalmente, pouquíssimos se formaram. Foi uma das poucas que se formou e todos eles estavam pagando as mesmas contas e fazendo as mesmas provas. Então, na minha opinião, isso aqui não motiva ninguém, mas eu sei que algumas pessoas literalmente se motivam só na base da pressão. Né? Então, esse é um ponto positivo / negativo, na minha opinião, aí, da faculdade também. E a questão extra aqui é o seguinte: você tem que entender que mesmo você fazendo a faculdade, você tem que estar disposto a se tornar um autodidata, porque mesmo que você estude durante a faculdade, faça a grade da faculdade, ela não vai ser o suficiente. Infelizmente, tem que te dar abrir sua mente que a faculdade não ensina o suficiente para você conseguir entrar no mercado. Então, você vai ter que sempre procurar por fora para complementar os seus estudos, ou seja, você tem que estar disposto a se tornar um autodidata. E aí, se você decidiu que quer fazer uma faculdade, quais são as faculdades que eu recomendo? Basicamente, 3 opções. Sistemas de informação, que são 4 anos, ciência da computação, que são 5 anos, e ADS, que é análise e desenvolvimento de software, de sistemas, na verdade, né? Não de software, de sistemas. Isso se você não quer emigrar para fora, tá? No caso da análise de desenvolvimento de sistema, é um tecnólogo, não são 4 anos de faculdade, como eu já disse. Se você quer ir para fora do país, no mínimo, uma dessas duas aqui, certo? E se esse vídeo está sendo útil para você de qualquer forma, diga aqui embaixo o seu nome e não esqueça de se inscrever no canal, para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Ok, então essas são as opções para quem serve. Agora eu vou falar para quem que não serve uma faculdade, ou para quem que tanto faz, tá? Para quem que tanto faz uma faculdade. Vamos lá. Direção, vamos falar sobre a direção. Se você já tem uma direção em qual área você quer entrar, cara, eu não vejo hoje que você necessita de uma faculdade, tá? Você poderia muito bem ter uma rota de estudo, seguir aquela rota de estudo e aprender em um tempo extremamente mais rápido do que 4 ou 5 anos que você teria que fazer, ou 2 anos e meio em um tecnólogo da vida. Questão de tempo. Você não quer esperar 4 ou 5 anos para descobrir se você gosta daquilo. Como eu já disse, na faculdade você vai ter que talvez fazer ali, ser exposto a vários temas, talvez temas que você não tem interesse, ou talvez temas que você não sabe se vai ter interesse, então você vai ter que ser exposto àquilo para depois descobrir se você tem interesse. Porém, você acaba tendo que passar na mesma velocidade e ver esses temas na mesma velocidade que todos os outros alunos. Então, se você é uma pessoa que está disposta a estudar mais horas por dia para conseguir resultado mais rápido, não adianta, a faculdade vai ser um problema para você. Inclusive, foi um dos problemas que eu enfrentei. Eu estava muito à frente da minha turma porque eles estavam muito lentos, aprendendo muito lentamente. Eu queria aprender logo e já começar a trabalhar. E na faculdade você tem que acompanhar o ritmo da turma. Isso não é um fato, né? E se você quer saber logo se você vai gostar daquilo ou não, se você estuda por conta própria é muito mais rápido, porque você vai começar e já vai falar, poxa, tô gostando, não, isso aqui é muito difícil, não é pra mim, não tô gostando. Você já descobre bem rápido, porque você tem que começar, você pode fazer a prática bem mais rápido, não precisa esperar que aquilo chegue na parte prática do conteúdo da aula. É questão de dinheiro, né? É infinitamente mais barato estudar por conta própria. Tanto que você tem opções 100% gratuitas hoje. Tem opções de cursos online também. Se você comparar a média de um curso online no Brasil, você vai desde R$20 até R$1.000, R$2.000 por mês. Na verdade, anual, né? Ou até vitalício. Ou seja, se você pegar um dos cursos mais caros que você encontrar no Brasil, ainda vai ser infinitamente mais barato do que 1 ou 12 meses de mensalidade da faculdade. Ou seja, é infinitamente mais barato você estudar por conta própria. Isso é um fato, é indiscutível, é muito mais barato. Afinidade. Afinidade, o que eu quero dizer com afinidade? Isso aqui é um tema extremamente importante que vai mudar totalmente a sua trajetória, que é a questão de com quem você aprende. Na faculdade, você está preso com os professores que você tem ali na sua grade. Então, se por acaso você não se deu bem com aquele professor, cara, problema seu. Você não tem como trocar, não gostei, troca de professor. Não tem essa opção. Você vai estar preso naquele professor até o final daquele conteúdo daquela aula. Agora, já no mundo online, você pode simplesmente trocar de conteúdo, trocar de professor, trocar de aula, voltar à aula, assistir a aula de novo. Você tem muitas opções até que você encontre a pessoa que funciona pra você. O que foi, inclusive, o que me ajudou pra caramba, porque eu tive muita afinidade com as pessoas que eu estudei com elas online e muito menos com as que eu estudava presencial ali na própria faculdade. Então a questão da afinidade, se você quer ter mais opções de com quem estudar, a questão de fazer por conta própria é muito melhor. Questão de lucro, se você quer começar a ganhar dinheiro sem ter que investir em uma mensalidade da faculdade, a opção de estudar por conta própria é melhor. E aí tem a questão do estilo de estudo também, né?
que é aquela questão. Você consegue pegar uma rota de estudo e seguir sem a cobrança de notas ou provas. Isso aqui, para mim, pode ser positivo ou negativo, vai depender totalmente de você. Se você é uma pessoa que está realmente disposta e você realmente está com sangue nos olhos, você quer aquilo mesmo, você não precisa de uma cobrança de provas, de notas, ai meu Deus, eu vou ser reprovado, vou ter que fazer aquela matéria de novo. Não, você quer ser bom, você vai provar que você pode ser bom e você mesmo vai encontrar uma rota de estudo, ou você vai pegar uma rota de estudo pronta, vai seguir aquela rota e vai conseguir aprender muito mais rápido no seu tempo, de forma autodidata, certo? E tem uma dúvida que é super recorrente também, que se é obrigatório para você conseguir um emprego na área. Eu já vou dizer de cara, pessoal, que não, tá? Não é obrigatório. E como que eu sei disso? Eu já formei várias pessoas e conheço várias pessoas que trabalham na área hoje que não têm faculdade, tá? Eles não precisaram de faculdade para entrar na área. Então você consegue sim entrar na área sem ter faculdade, tá? Mas o que muda então para quem não tem faculdade? A questão é que você tem que entender que, de fato, muitas empresas hoje ainda pedem faculdade, tá? Elas vão pedir faculdade. Então, sim, existem empresas que vão pedir faculdade e só vão olhar para o seu currículo se você tiver uma faculdade ali, se você tiver, no mínimo, fazendo a faculdade. Porém, tem várias empresas, e eu acredito que isso vai se tornar mais normalizado com o passar dos anos, muitas empresas que, se você consegue demonstrar conhecimento, você não precisa ter faculdade. Então, na minha visão, isso vai ser algo que vai estar melhorando nos próximos anos. As pessoas vão estar cada vez menos pedindo, as empresas irão pedir cada vez menos faculdade. E com isso você não tem que se preocupar tanto com essa questão de faculdade. Porém, eu não vou negar que ter um diploma irá sim te ajudar. No entanto, você tem formas aí de balancear isso aí se você não tem a faculdade, apresentando projetos práticos e projetos reais, coisa que eu tento sempre ensinar para os meus alunos também. De qualquer forma, você não é obrigado a ter faculdade para entrar na área, mas não vou negar que ela ajuda sim a entrar na área mais facilmente. E algumas das maiores dúvidas que eu recebi também é se eu fiz faculdade. Eu já falei isso aqui, né? Sim, eu fiz faculdade, me formei em sistemas de informação, e sim, ela me ajudou a conseguir um estágio, mas não, eu não acho que ela foi o fator decisivo para eu ter sucesso na faculdade. A minha visão é que eu conseguiria ter tido esse nível de sucesso independente da faculdade, se eu tivesse nela ou não, porque eu estava determinado a me tornar uma referência na área, independente de faculdade ou não. Então foi muito mais mentalidade do que o ensino da faculdade em si. A faculdade prepara para o mercado? Isso foi até uma dúvida que eu recebi ali também no grupo, tá? O Anderson, eu tenho um grupo Telegram, pessoal. Inclusive, se você quer entrar no meu grupo Telegram e participar das próximas enquetes e aprender um pouco mais sobre coisas que eu não posto aqui no canal, entre aqui, o link do grupo vai estar aqui na descrição. O quão próximo o percurso da faculdade está do cotidiano do programador, em relação do que é aprendido e o que é realmente usado. Então, essa é uma questão, pessoal, que é muito real, tá? Isso é a questão que eu digo que é o seguinte: a faculdade ela tem um ponto positivo, que é a questão teórica. A questão teórica é muito importante para o programador. Você tem uma base, por exemplo, da lógica de programação, vai te ajudar muito a entender. E também, por exemplo, lógica de forma geral, a lógica matemática de forma geral, te ajuda muito a entender como programar e como criar algoritmos do zero. Porém, essa para mim é uma das únicas partes que são positivas na faculdade. A questão prática, a faculdade, por questões até governamentais, existe um órgão que chama MEC. O MEC é o órgão que determina quais são as grades, quais são as matérias obrigatórias que devem ser ensinadas na faculdade. E o MEC determina isso e a faculdade não pode mudar. Então, se por exemplo, saiu uma inteligência artificial, ChatGPT, e agora isso é uma referência na área, uma coisa que todo mundo está usando, a faculdade não consegue inserir isso na grade curricular até que o MEC aprove isso. Ou seja, a faculdade sempre vai estar desatualizada, defasada, e ela não consegue atualizar por vários motivos, como o MEC, e também porque ela simplesmente não consegue contratar pessoas que estão no mercado, provavelmente ganhando muito mais que o professor que está te ensinando aquela aula, para atualizar e trazer aquele conteúdo para você. Então, infelizmente, o conteúdo prático, principalmente novas bibliotecas, novas tecnologias, novos frameworks, a faculdade nunca vai conseguir acompanhar esse conteúdo prático, você sempre vai ter que procurar por fora. Isso é fato. Questão teórica, ok. Questão prática, infelizmente, a faculdade não consegue acompanhar. Outra questão que eu lembrei aqui na própria edição é que a questão teórica você também pode aprender por conta própria. Eu mesmo tenho um curso de lógica de programação que, na minha opinião, minha humilde opinião, já ajudou milhões de pessoas e é melhor do que muito curso teórico de lógica de programação que você vê em faculdade. E fora isso, se você quer aprender qualquer outro tema, você também consegue aprender por conta própria. Então, é mais uma questão de estilo de estudo também. E na minha opinião, pessoal, qual é o ponto mais importante da faculdade? Na minha opinião, pessoal, é só isso aqui, é o diploma, tá? É a questão mais importante da faculdade, é você poder dizer que você é graduado, não que isso realmente prove que você sabe alguma coisa. Eu conheço muitas pessoas que foram graduadas e assim, foi no base da decoreba, você decora conceitos, passa nas provas e assim a faculdade considera que você é graduado. Quer dizer que você é um bom profissional? Não. Quer dizer que você sabe decorar a prova, que você fez ensino médio, ensino fundamental, sabe que é basicamente um grande decoreba, é assim que você tem o sistema de ensino funciona hoje. Então, até para responder uma outra dúvida aqui que está relacionada a isso, que também enviaram aqui no
grupo do Telegram, que foi a seguinte dúvida aqui da Luana. A instituição que você fez a diferença? A faculdade que você faz? Ah, fiz uma faculdade federal. Ah, fiz uma faculdade caríssima. Ah, fiz uma faculdade aqui do interior de não sei quem. As empresas vão me valorizar? Se fosse uma faculdade baratinha, é melhor não fazer nada? Não, pessoal. Em relação à faculdade, é poder provar que você teve um bom desempenho na faculdade que você fez. Independente se for uma faculdade do interior, se for uma federal lá da capital de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, tanto faz. Isso não importa. As empresas querem saber se você teve uma boa performance. Inclusive, isso foi até uma coisa que aconteceu quando eu me mudei para Santa Catarina. Na entrevista eles pediram ali a minha grade, né? Na verdade, as minhas notas, e a partir das notas eles me avaliaram sim, a partir das notas que eu tinha na faculdade. Então, incrivelmente, já aconteceu comigo isso também, de ser avaliado com base nas notas. Então, independente da faculdade, se você vai fazer faculdade, tenha uma boa performance, estude e se dedique. Então, eu quero agora fechar falando se vale a pena fazer e qual que para mim é o principal fator, tá, pessoal? O principal fator para mim são duas coisas: tempo e dinheiro. Se você tem tempo e dinheiro para fazer a faculdade, você tá num momento da sua vida que você conseguiria tranquilamente tirar 4 anos, 5 anos para poder fazer a faculdade, compensa sim. Porque ela, de qualquer forma, independente que ela não é algo positivo na questão prática, ela vai te dar um network, o que é algo positivo, certo? Existem comunidades online onde você pode suprir essa questão do networking? Tem. Eu mesmo tenho uma comunidade chamada Mestre Pythonista e os meus alunos têm um grupo onde eles podem fazer networking. Porém, na faculdade é um grupo muito grande e é presencial, o que é realmente positivo. Não vou dizer que isso é negativo, realmente é bem positivo para você. Inclusive, eu conheci muitas pessoas e consegui recomendação de trabalho através das pessoas que eu conheci na minha turma e também, claro, por causa da performance, questão de dedicação que eu falei. Então, se você tem tempo hoje e dinheiro para poder investir na faculdade e ao mesmo tempo complementar com estudos externos, que é algo que você vai ter que fazer de qualquer forma, sim, eu recomendo que você faça a faculdade. Agora, se você não tem o dinheiro, se você não tem o tempo, já está um pouco mais velho, ou não tem a grana para investir na faculdade, cara, vai pela rota autodidata e vê se aquilo é para você. Encontre a forma de você conseguir ter sucesso naquilo que você quer, independente se você não tem como fazer uma faculdade hoje, nesse momento, certo? Espero que tenha tirado todas essas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Lembrando, entra no meu canal do Telegram, que lá eu sempre posto coisas como essa aqui e você pode interagir com a minha comunidade. Um grande abraço e não esqueça de se inscrever aqui agora. Valeu!